Olá, misteriosos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Gomes, do canal Cesta de Mistérios. Toda semana estou aqui, narrando para vocês casos reais, misteriosos e intrigantes. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um caso que até hoje intriga muitas pessoas. Uma morte chocante e misteriosa, que permanece rodeada de dúvidas e que gerou diversas teorias da conspiração, muitas delas baseadas em um vídeo sinistro e alimentadas pela reputação sombria de um hotel. É o caso de Elisa Lam, uma garota canadense de 21 anos, também conhecida por seu nome cantonês, Lam Ho-yi. Cantonês é um dialeto chinês falado principalmente em Cantão, em Hong Kong e Macau. Elisa Lam era uma estudante promissora da Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver, uma das cidades mais densas e eticamente diversas do Canadá. A segunda filha do casal David e Yun Lam, que eram imigrantes de Hong Kong e tinham aberto um restaurante chinês no seu novo país. Ela era conhecida por sua conta na plataforma de mídia social Tumblr, onde postava fotos e textos sobre sua vida, seus sentimentos, suas experiências, artes, moda e cultura, onde também falava abertamente sobre o seu diagnóstico de depressão, bipolaridade e seus medicamentos. Ela viajou sozinha pelos Estados Unidos em 2013, passou uns dias em San Diego e chegou de trem a Los Angeles em 28 de janeiro, onde se hospedou no Hotel Cecil. Apesar do receio da família em deixar a jovem viajar, ela acabou convencendo seus pais e se comprometeu a ligar todos os dias. No hotel, inicialmente foi designada para um quarto compartilhado, mas se mudou para um individual após reclamações de suas colegas sobre algumas questões em seu comportamento, segundo a gerência. O Hotel Cecil é um complexo de moradias populares no centro de Los Angeles, que foi inaugurado em 20 de dezembro de 1924 como um hotel, mas entrou em declínio durante a Grande Depressão e nas décadas subsequentes. O hotel de 14 andares, com 700 quartos de hóspedes, possui uma história conturbada, com muitos suicídios, mortes acidentais ou não naturais ocorridas lá. Em 1931, um hóspede morreu em seu quarto após tomar cápsulas de veneno. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, ocorreram diversos suicídios no Cecil. Era tido como um ponto de encontro notório para casais adúlteros, atividades com drogas, roubos, brigas, violência diversa e muita prostituição. Um exemplo foi em 1964, quando uma telefonista aposentada, moradora de longa data do hotel, foi encontrada morta em seu quarto. Ela foi estuprada, esfaqueada, espancada e teve seu quarto saqueado. Seu assassinato permanece sem solução. 2 conhecidos maníacos da história dos Estados Unidos passaram noites no Hotel Cecil. O primeiro foi Richard Ramirez, o perseguidor da noite, que buscava suas vítimas nas imediações do prédio ou em quarteirões próximos durante a década de 1980. Ele costumava torturar, estuprar e assassinar com crueldade as vítimas. Quando Richard foi preso, outro sanguinário tomou seu lugar no estabelecimento, Jack Unterweger, apreciador de Ramirez. Se hospedou no hotel e durante 3 ocasiões contratou prostitutas para comparecer ao quarto. No entanto, Jack matou 3 delas, enforcando as vítimas com os próprios sutiãs. De acordo com o hotel, Elisa ficaria hospedada por 4 dias, mas desapareceu no último dia de sua estadia.
Segundo seus pais, eles tiveram o último contato com ela no dia 31 de janeiro. Na manhã do dia 1º de fevereiro, a polícia de Los Angeles foi acionada pela família por conta do desaparecimento de Elisa. Inicialmente, a polícia trabalhou com as hipóteses de que a jovem pudesse estar perdida ou desorientada por não conhecer a cidade, ou que teria sido vítima de algum acidente ou crime. As investigações se iniciaram pelo Hotel Cecil, onde Elisa foi vista pela última vez, onde procuraram possíveis testemunhas e pistas. O quarto em que Elisa estava hospedada foi investigado à procura de provas, mas todos seus pertences haviam sido retirados e guardados pelos funcionários, pois ela não havia feito o check-out no dia 1º, conforme previsto. Vários pertences foram deixados por ela, inclusive o seu notebook, seus medicamentos e todas as suas roupas e calçados. Os investigadores, após dias de buscas nas câmeras internas do hotel, encontraram imagens de um dos elevadores que mostravam a jovem Elisa. Porém, seu comportamento foi considerado estranho e incomum. O vídeo é extremamente intrigante. Elisa entra no elevador, aperta vários andares, aguarda alguns instantes antes de se aproximar da moldura da porta. Depois ela coloca rapidamente a cabeça para fora, olhando de um lado para o outro apressadamente. Recua de volta ao elevador, se encosta na parede, se encolhe no canto. Ela retorna para a moldura da porta, como se estivesse evitando alguém de fora. Aguarda por alguns instantes, pula para fora do elevador. Faz movimentos aleatórios como uma dança, retorna e sai. Mas nesse momento, somente seu braço direito é visto, gesticulando e apontando para cima. Parece conversar com alguém. Ela retorna estranhamente abalada para dentro do elevador. Aperta mais botões aleatórios por diversas vezes, parecendo angustiada. E sai novamente para fora do elevador. Parece conversar e gesticular estranhamente com alguém. Mas ninguém é visto na filmagem. Ela permanece por mais algum tempo ali. E desaparece, andando para o lado esquerdo. A imagem ainda continua por mais alguns minutos. Até que a porta se fecha estranhamente. Abrindo logo em seguida. Mais uma vez a porta se fecha
abre novamente fecha mais uma vez e o vídeo finaliza. Nenhum outro vídeo mostrava Elisa saindo, portanto, as investigações se concentraram na ideia de que ela ainda estava dentro do hotel. Muitas ações foram realizadas, com coleta de depoimentos, revistas em todos os quartos e até buscas com cães farejadores. Somente após 19 dias do desaparecimento, seu corpo foi encontrado em um dos tanques de abastecimento de água no telhado do hotel, após reclamações de hóspedes sobre a água estar escura, com gosto estranho e baixa pressão nas torneiras. Como ela entrou no tanque, não foi totalmente explicado e permanece como um dos pontos cruciais do mistério em torno de sua morte, já que a escada principal de acesso aos tanques, segundo o hotel, tinha alarme na porta se alguém passasse por ela, e o reservatório tinha 3 metros de altura para acessar sua plataforma. Outra dúvida é como ela conseguiu abrir a pesada tampa de ferro e se jogar lá dentro. E ainda, o porquê ela estava nua e suas roupas, seu relógio e suas chaves estavam dentro do tanque. Tudo isso parecia ser improvável para uma jovem que apresentava o estado físico e mental de Elisa. Após o encontro do corpo, o mesmo foi encaminhado para a realização de exames. E após meses de espera, foi divulgado o relatório da autópsia, o qual não relatava nenhuma evidência de trauma físico, como ferimentos, fraturas. Também não havia nenhum material sob suas unhas, e nem foram achados indícios de agressão sexual. O exame toxicológico também não apresentou resquícios de álcool e nem outras drogas em seu organismo, apenas baixos níveis de um de seus medicamentos prescritos para a bipolaridade. Para tentar explicar a situação, a polícia definiu que o comportamento errático de Elisa no elevador foi causado por uma alucinação paranoica, pois ela já havia sido diagnosticada de transtorno bipolar e já tinha apresentado comportamento psicótico semelhante quando seus medicamentos não eram tomados, conforme alegado por seus amigos. A polícia então supõe que ela mesma havia subido no tanque, acreditando que estava em perigo. Quando entrou no tanque, o nível poderia estar alto, mas como hóspedes e moradores usaram a água, este nível pode ter diminuído, deixando-a presa sem uma maneira de sair. Eles também especularam que ela se despiu enquanto estava no tanque, tentando remover as roupas que a pesavam. Por fim, a polícia de Los Angeles considerou a morte de Elisa Lam como acidental devido a afogamento, com o transtorno bipolar sendo um fator significativo. E as investigações foram encerradas. Teorias de conspiração foram criadas por inúmeras pessoas na internet. Entre essas teorias, destacaram-se: assassinato ritualístico. Uma característica para lá de estranha, identificada pelos internautas, foram os paralelos entre o caso de Lam e o filme Água Negra, lançado em 2005, em que uma menina, embora mais nova que a canadense, também é encontrada morta na caixa d'água de um hotel, fazendo com que a água usada pelas pessoas hospedadas nele adquirisse uma coloração escura. Outra semelhança é que a menina do filme usa uma jaqueta vermelha, uma peça de roupa também utilizada por Elisa no seu último dia viva. Para muitos, isso foi uma evidência de que a jovem havia sido vítima de um assassino que tentava recriar filmes. Músico macabro. Pablo Vergara, também conhecido por Morbid, é um músico mexicano que foi apontado pelos detetives da internet como sendo o assassino de Elisa.
um artista de black metal, criador de músicas com temas sombrios, não incomuns ao gênero, mas chocantes para quem não o conhece. Ele tinha postado um vídeo dentro do Hotel Cecil, durante sua estadia, um ano antes da chegada de Elisa por lá. Foi perseguido e duramente atacado nas redes sociais, chegando a tentar acabar com a própria vida. Arma biológica. A região ao redor do Hotel Cecil era conhecida por abrigar muitos moradores de rua, em quantidade maior do que em qualquer outro ponto de Los Angeles. E também havia ocorrido um surto de tuberculose no local, pouco tempo depois do desaparecimento de Elisa chegar às notícias. Essa teoria conspiratória defende que ela era uma agente do governo enviada para espalhar a doença entre os sem-teto da região. Outro fato que é considerado uma evidência é que o teste para diagnosticar tuberculose se chamava Lan-Elisa. Atividades paranormais. Como o Hotel Cecil já tinha sido palco de inúmeras mortes, além de ter hospedado um assassino em série em dado momento de sua história, esses acontecimentos levaram muitos a acreditar que havia alguma aura maligna em torno do local. Dentro desse pensamento, a morte de Elisa seria apenas mais uma prova de que existiam entidades paranormais causando tragédias dentro do estabelecimento. Nessa teoria, a jovem poderia estar possuída por um espírito na filmagem do elevador, ou então tentando fugir de um. O caso Elisa Lam se tornou um fenômeno mundial, sendo referenciado em filmes, séries de TV, documentários e músicas. Ainda continua a intrigar e gerar debates, mostrando como um mistério pode se tornar um fenômeno cultural e levantar questões sobre a natureza humana, a saúde mental e a nossa relação com o desconhecido. Este foi o caso misterioso de hoje. Até mais!